Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez hoje o querido amigo e irmão Rogério de Almeida Freitas, Jean Val Elan. E hoje, preparem-se, porque nós vamos falar de um assunto aí que ninguém fala, né? Ninguém fala, vocês vão até se surpreender. A maioria vai se surpreender, apesar de sermos um grupo, sabe, espiritualista, espiritualizado, patati patatá, holista, esotérico, ninguém se incomoda com esse tipo de questões. Mas aqui no Vida Inteligente a gente vai buscar essas questões, porque nessas questões esquecidas, entre aspas, é que talvez esteja o caminho que a gente tanto busca, né? E as pessoas, esses interesses escusos que existem por aí, fazem questão de nos tirar desse caminho, tirar da onde a gente está. Lembra daquela brincadeirinha do quente, está quente, está frio, está quente, está frio? Quando a gente está chegando no quente, arruma alguma maneira da gente esfriar a nossa busca. Então, nós estamos aqui, né? Nós temos liberdade total de poder pensar e falar da forma que nos convém, sempre respeitando, claro, as linhas de pensamento, as crenças alheias, e daí dando apenas nossa opinião. Eu vou trazer, então, ao nosso querido amigo e irmão. Como é que você está, Ilan? Tudo bem? Meu irmão Stark, bom dia a você, a todos os que se conectam com o programa Vida Inteligente. Mais uma vez, uma grande alegria estar aqui junto com você. Alegria nossa. Muito obrigado mais uma vez por dispor do seu tempo, de estar compartilhando conosco aqui. Isso faz muito, muito bem para as pessoas. Fazendo bem para as pessoas, faz bem para mim, faz bem para você, porque é o nosso trabalho, né? Nós vivemos para servir. Então, isso é bacana. A gente poder dedicar esse tempo aqui para servir, levar informação, instigar, fazer com que as pessoas busquem, vão atrás. Pô, aquilo que o Elan falou é um absurdo, mas deixa eu ver se é um absurdo mesmo, vamos lá. Pô, esse grego é chato, ele me interrompe toda hora, tal, mas nessas... Então, isso aí, a gente faz as pessoas saírem daquela inércia, sabe? Então, isso aí. Antes de eu passar a palavra para você, eu vou ler a sinopse que eu distribuí para as pessoas aí na nossa chamada da mala direta, para que assim as pessoas se interem, aquelas que não estão na mala direta, se interem aqui. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar, eu já vou ler. E aí, para mostrar o que era que a gente chamou aqui. Vamos lá. Isso. A deusa mãe, mulher de Javé, teria sido excluída intencionalmente da Bíblia no caminho para a construção paradigmática da hegemonia masculina. Em tempos anteriores ao monoteísmo patriarcal instaurado no Ocidente pelo judeu-cristianismo e responsável por semear as bases de uma consciência que enaltece os valores masculinos da conquista, expansão e exploração da natureza, prevaleceu uma concepção religiosa da divindade como um casal, Deus Pai e Deus Mãe. Segundo a pesquisadora, minha Patrícia, aqui, minha conterrânea, da Universidade de Exeter, Francesca Stavrakopoulos, originalmente as chamadas grandes religiões abraâmicas também adoravam junto com Javé a deusa Aserá, chamada por vezes, aqui vocês vão se identificar mais, já devem ter ouvido essa palavra, Astarô, uma divindade doadora como a Ishtar babilônica ou Astarte grega, arquétipos da divindade feminina como a Lua, a Terra e Vênus. Então, é um assunto que dá para a gente começar já bem quente. Ô, Elan, o Javé era casado, a gente não sabia disso? Hein? Como é que é essa história? É muito complexa. Javé se conhece bem. Você tem uma série de obras aí sobre ele. Vamos lá. É muito complexa, mas não é por aí. Tá. Essa questão de Javé ser casado é uma visão muito particular que alguns, eu não digo historiadores, mas organizadores das noções humanas do passado, antropomorfizaram a questão, já que nós humanos vivemos em pares, em tese, né? Então os deuses também viveriam. Então é mais uma questão da ótica viciada nossa, né? Ou da nossa lógica
em tentando descrever aquilo que não é humano, a gente termina colocando traços humanos, ou seja, antropomorfizando a questão. Mas, assim, eu vou tentar, isso aí que você leu traduz muita complexidade, mas, assim, eu vou tentar explicar o mal entendido. Vamos lá. Só que, explicando o mal entendido, eu vou terminar criando outros tantos, não importa, notadamente no campo da curiosidade, né? Mas, assim, desde que surgiu a visão única e obscurantista do catolicismo, isso aí desfigurou totalmente o que existia para trás. E nós, que vivemos hoje no século XXI, só conhecemos essa coisa obscurantista que nós aprendemos todos no catolicismo, já que nascemos aqui no Brasil. Religião católica na época imperava, hoje está um pouco mais dividido com o protestante, mas é a mesma coisa, religião cristã. Mas qual é o detalhe? Nos tempos antigos, e a que tempos antigos eu estou me referindo? Aí vamos para trás, 4, 5 mil anos. No Egito, quando a gente olha para as mitologias, a gente diz, tem a mitologia grega, maravilha. Tem a mitologia ariana, maravilha. Quando você chega no Egito, não tem uma mitologia egípcia, tem 4. Uma que surgiu em Hermópolis, outra em Heliópolis, outra em Tebas e outra em Mênfis. Cada uma dessas 4 traz noções distintas sobre o que seria o primeiro princípio criador dessa realidade em que a gente vive. Então, desde então, a turma já discutia se esse princípio era uno, duo, trino, tétrade, e inclusive a ogdoad, que são 8. 8 princípios divinos. Né? E qual é a questão? A questão é que a crença mais antiga e mais profunda que existia era na Ogdoad. O que diabos é Ogdoad? É a noção de que esse universo surgiu, a criação surgiu, e nela se encontram claramente expostos 8 processos que foram personificados por 8 deuses. Ou não vamos chamar de deuses, porque não era assim que esses seres eram chamados. Em egípcio, eles eram chamados de Kimunum, ou seja, os inengendrados. O nome é feio, mas é assim mesmo. Existem aqueles que são engendrados, do jeito que o Dr. Frankenstein engendrou um monstro chamado Adão. Sim. Né? E existem aqueles que nunca foram engendrados. Então, são os inengendrados, o Kimunum em egípcio, que é o que compõe esse conceito de Ogdoad, de 8 seres fundamentais que na linguagem egípcia também se chama Emenu, e que depois, na grega, foram chamados dos 8 aeons primários. Tá? Então, essas figuras, esses 8 seres, nunca foram macho e fêmea. Mas, quando essas mitologias egípcias começaram a ser estudadas na Grécia e em outros lugares, quando surgiu o cristianismo e quando Valentim, ou Valentiniano, e Simão, no século II depois de Cristo, basicamente criaram o que a gente chama de gnosticismo, esses caras tomaram a noção da Ogdoad, egípcia e grega, e colocaram no gnosticismo. Então, quem seriam esses 8 seres? Os 8 aeons primordiais, ou os 4 pares eônicos, como são chamados no ocultismo. Primeiro, você encontraria 3 seres que compõem a Trimurti egípcia, a Trimurti hindu,
Mas na visão ariana hindu, não só existe a Trimurti, existe a Tridevi. Se a Trimurti é formada por Brahma, que é Javé, tá? Brahma, Vishnu e Shiva, tem os consortes, ou os seres consorciados a Brahma, Vishnu e Shiva, que seria Sarasvati, Lakshmi e Parvati. Esses três seres que compõem a Tridevi, junto com os três seres que compõem a Trimurti, foi a visão da mitologia hindu, que não é nem um nem dois, é 3 ou 6. Ou seja, ou considera a Trimurti como sendo a unidade principal criadora da realidade, ou esse grupo de 6, ou esses 2 pares, ou 3 pares de seres, que, repito, nada tem a ver com masculino e feminino. Mas se você for ler os livros atuais da mitologia hindu, em todos eles vai estar porque a esposa de Brahma, porque a esposa de Shiva, Parvati, porque a esposa de Vishnu, Lakshmi, Sita. Ou seja, essa confusão vem do produto da visão, vamos assim dizer, antropocêntrica da gente, né? Que colocou marido e mulher, ou casal, onde não existe. Entendi. Nada disso. É um tipo de consórcio muito anterior. Então, na Ogdoa de Antiga, difícil vai ser eu me lembrar aqui dos nomes, mas assim, era Amun, Amalnet, Ket, Keket, Nu e Naunet, e Ré e Requet. Esses 8, a moda egípcia, né, seriam exatamente os tais 6 seres citados pelo hinduísmo e mais 2 figuras que na mitologia hindu não aparecem, mas aparecem na Ogdoa de Egípcia, e que seria, na obra que eu estou escrevendo, exatamente, uma dessas figuras é o Quarto Logos. Opa. Eu tenho um livro chamado Quarto Logos, cujo personagem, Om, seria aquele que Valentim, o valentiniano, no século II, lá em Alexandria, disse: este é a Aletheia, ou seja, o espírito da verdade que a turma roubou para dar a Jesus esse nome. Quando o espírito da verdade era só a Aletheia, que é uma outra forma de se chamar Requet. Ou seja, eu não vou aqui encher os nossos telespectadores de nomes, que não é por aí. O importante é a gente entender o seguinte: foi a tradução mais moderna dos humanos quando receberam essas informações sobre fatos não humanos, que terminaram com sua visão antropomórfica ou antropocêntrica, colocando macho e fêmea, relação de casal, onde existia uma parceria mental criativa. Parceria mental criativa, muito bom. Tá. Pares eônicos. Tá? Quando você fala, quando você fez a leitura se referindo às deusas Ishtar, Astar, isso é um outro painel da história. As principais mitologias que existem na região do Oriente Médio, de onde o nome dessas deusas surgiram, né, que depois foram absorvidas pelas mitologias sumérias e acadianas e caldaicas, mas esses nomes vieram das mitologias Hurrita e Hitita, a deusa Ishtar, Astar. Essa deusa que foi confundida depois com a esposa de Brahma, a esposa de Javé, a esposa de Deus, a chamada mãe da humanidade. Isso é um mal-entendido profundo. Olha aí, que bom a gente esclarecer isso. Essas figuras, inclusive Ishtar, é uma deusa, entre aspas, é um ser biológico. É Nephilim, é Anunnaki. Olha. Porque as mitologias sumerianas, acadianas, hitita e hurrita são de seres biológicos desse universo.
As mitologias grega, ariana, hindu são de seres de um universo vizinho, extrafísicos. E há uma misturada louca disso. Né? E o Egito foi onde essa misturada mais e mais se deu, por isso que tem essas 4 mitologias lá. Então, em resumo, a gente precisaria diferenciar muito bem cada situação dessa para poder compor um entendimento relativo aos indicativos históricos. Tá? Não é questão de crença. O que eu estou falando aqui é questão de estudo, é você saber que lá atrás tem esses registros que a ciência clássica olha para eles de forma atravessada, porque não consegue dizer que não existe, porque os registros estão lá, mas não consegue entender o que está dito, porque a visão é de um Deus unitário. Né? Mas, indo agora para o último aspecto da leitura que você fez, não sei se eu estou me estendendo muito, se eu tiver você... Não, está perfeito. Prossiga. Aí vamos para agora, particularmente, a questão da deusa-mãe. Tá? A deusa-mãe não tem nada a ver com a deusa presumidamente esposa de Javé, esposa de Deus. Putz, olha aí, vamos outra história. É outra história. O conceito da deusa-mãe está também vinculado ao conceito da demônio Lilith, que é vinculada ao fato da Eva, esposa do Adão, mas tudo isso recua-se para um tempo muito anterior, e só quem fala disso é a mitologia grega. Ou seja, eu estudo, já estou perto de 100 mitologias, tá? E consigo distinguir um ponto ou uns pontos comuns em todas essas mitologias. Todas elas falam de um ovo cósmico, do qual saiu 2 criações e um Deus caído, aquilo que a gente já falou em outros. Já falamos aqui, isso. E, assim, tem coisas, informações em comum em todas as mitologias, mas o impressionante é que cada mitologia tem também as suas informações específicas, únicas. Então, certos aspectos só aparecem em tal mitologia. Então, essa questão da deusa-mãe, ela teve início num fato descrito na mitologia grega. Posso descrever? Claro, deve. Segundo a mitologia grega, e isso eu explico num livro chamado O Sorriso de Pandora. Tá. Segundo a mitologia grega, Zeus, o ser mais recente em termos dessas gerações de demônios que foram surgindo no universo vizinho, e demônio aí, né, não é no sentido diabólico, é porque o corpo deles não é biológico como o nosso, se metamorfoseia, por isso a expressão demo. Sim. Zeus, ele nunca foi... Todos os seres desse universo vizinho, inclusive essas 6 figuras da Ogdoad, que compõem Trimurti e a Tridevi, todos apresentam um grau de autismo. Desculpa falar desse jeito, mas já é o momento da gente aplicar as palavras à vontade. Aqui, né? E de demência no sentido mais profundo. Mas tem uma espécie de semi-racionalidade. Então, Zeus, que sempre que falava as coisas, era auxiliado por Temis, que é uma titã serena, e o mais inteligente dele sempre foi Prometeu, que era um outro titã, que mesmo Zeus tendo aprisionado os titãs no Tártaro, manteve alguns titãs junto a ele, enquanto Deus dos reis, porque confiava nesses titãs. E Zeus tinha um raciocínio muito lento e Prometeu tinha um raciocínio muito rápido. E Prometeu vivia sacaneando Zeus quando dava as opiniões dele no Olimpo, e Zeus só vinha entender 5 anos depois, que naquele dia Prometeu falou aquilo, todo mundo no Olimpo ficava rindo, e ele só entendia que era sacanagem X anos depois. Sim. Então Zeus precisava de Prometeu, mas era pé da vida com Prometeu, porque sempre depois descobria que Prometeu aplicava um ardil nele. Aí Zeus tem uma brilhante ideia de
pegar um ser que nem era masculino nem feminino, chamado Cadmon, e diz para ele, já que você adora viver fora do Olimpo, lá na Terra, nas fazendas de Epimeteu, que era o irmão de Prometeu, e Epimeteu, se Prometeu era um filósofo, cientista, Epimeteu era um cientista porra louca, doidão. Então, Epimeteu, nessa época, que época nós estamos falando aqui, há cerca de 50 mil anos atrás, tinha animais biológicos nessa fazenda dele, e os animais de estimação que ele gostava eram os Homo sapiens, só que não eram racionalizados. Ainda eram sem racionalização. Olha. E Epimeteu criava várias poções e tomava, e também dava essas poções aos animais para provocar mutação biológica para ver no que é que dava. E Zeus não gostava disso. Mas, como Zeus quis uma vez devolver a sacanagem em cima de Prometeu, ele disse, não, mas Prometeu vai perceber. Eu preciso criar um ardil que perturbe a fazenda de Epimeteu e atinja indiretamente a Prometeu. E foi isso que ele chamou esse Calil Cadmon e disse, eu vou, já que você adora viver lá na fazenda de Epimeteu, eu vou lhe destinar ele como consorte. Vocês dois vão ter que criar uma descendência. E consorte aqui não era transar, porque esses seres eles não tinham essa condição ainda nesse tempo. O amor solta membros, que Hesíodo se refere na teogonia, que veio depois a caracterizar Zeus e parte da geração do Olimpo, olha o nome, viu? Amor solta membros, entre aspas. Isso só aconteceu em tempos mais recentes, mas há 50 mil anos, no tempo em que isso se deu, o que eu estou contando aqui, esses seres só criavam através de juntar DNA pessoal deles, tá? O código-fonte definidor, e fazer manipulação em laboratório. Pouco importa. O fato é que ele chama Calil Cadmon e diz, eu vou destinar o mais belo infortúnio, olha os nomes, tá? Para Epimeteu. Então, Calil Cadmon vai ser o portador, e eu estou dizendo aqui para todo mundo no Olimpo, que é para cada um contribuir com a sua mais ardilosa sequência genética e inocular o corpo de Calil Cadmon com essas sequências, e a gente transforma ele numa coisa bem bonita e manda ele para Epimeteu, e quando chega lá, os vírus, olha aí, pandemia de novo, os vírus que a gente está colocando em Calil Cadmon vai infectar os animais de estimação de Epimeteu, que eram os humanos ainda não racionais, Olha e só. Prometeu, que é sócio de Epimeteu, vai ficar pé da vida, porque vai estragar anos de pesquisa dos dois. Então, Calil Cadmon, você vai ser o nosso hospedeiro, e todo mundo aqui no Olimpo vai colocar a sua contribuição, e quem vai fazer o fechamento disso é o nosso Hefestos. Entendeu, Hefestos? Quando Zeus disse entendeu Hefestos era o cientista da geração dos olimpianos, como Epimeteu era um dos cientistas da geração dos titãs. Tá? Hefestos só vivia pensando em ciência. E ninguém aguentava mais as palavras de Zeus, que em vez de ele falar uma coisa em 10 minutos, ele usava 10 dias. Então, Hefestos é esse do templo que tem em Atenas, todas essas coisas. Esse Hefestos é da geração olimpiana. Tá. Né? Aí Zeus disse, entendeu, Hefestos? Aí Hefestos, que estava pensando em mil coisas, não escutou Zeus, né? Disse, entendi, para poder se livrar da história. E Zeus saiu. Aí, quando Zeus saiu, Hefestos disse, o que é que eu tenho mesmo que fazer? Né? E o pessoal começou a dizer na sacanagem, faça isso, faça aquilo. E cada um, só para contrariar Zeus, né, foi dando para Calil Cadmon uma sequência genética, não de vírus no sentido de trazer mal, mas de coisas boas. O que implica dizer que Calil Cadmon recebeu as melhores sequências genéticas que Atena, Afrodite, Apolo, o pessoal do Olimpo deu. E na hora em que o nosso amigo Hefestos foi fechar
entre aspas, o pacote de vírus do qual Khalil Kadmon ia ser o hospedeiro para infectar os humanos, animais de estimação de Epimeteu, disse, o que é que eu tenho que fazer com você? Aí Khalil Kadmon disse, eu não sei. Zeus disse que você tinha que finalizar isso em mim e tinha que me dar uma sequência sua. Disse, eu vou dar uma sequência que eu descobri em poucos dias que ajuda a gente a se metamorfosear, não só nas coisas que a gente vê por aqui, mas também nas coisas que a gente vê na Terra. Então, eu vou juntar tudo que lhe deram, vou juntar com a minha, e está aqui o meu pacote, e inoculou o DNA, ou seja, o código-fonte definidor desse ser, com esse novo modo genômico. E disse, sim, agora vá lá para Epimeteu. E Khalil Kadmon foi de novo lá para Epimeteu e disse, olha, agora nós dois vamos ter que formar uma parceria, nós vamos ter que criar algo, porque eu recebi de Zeus essa destinação, né? E esse ser Khalil Kadmon não gostava muito do modo como Zeus lidava com eles. Em resumo, começou a tomar as pelpes de Epimeteu, provocou mais mutação, e um belo dia, esse ser chamado Khalil Kadmon provocou uma metamorfose nele, e, para ajudar Epimeteu, como na fazenda dele, naquele dia, só tinha humanos machos, esse ser, como percebia que tudo que era espécie biológica tinha macho e fêmea, resolveu se metamorfosear, já que Zeus detestava os humanos, e Epimeteu adorava os humanos, e ela também tinha se apaixonado pelos humanos, do jeito que a gente se apaixona por cão e gato, animal de estimação. Esse ser se metamorfoseou e assumiu uma forma humana feminina, quando o nome Pandora foi, então, a ela associado. Tá. Quando essa primeira mulher surgiu, ela começou a ter relações sexuais com os Homo sapiens, que ainda não eram racionalizados, só ela, Pandora, era racionalizada, porque trouxe a semi-racionalidade dos deuses, e quando optou pela condição humana, despertou nela, destravou os bloqueios que fazia dos deuses seres dementes. E então a geração de Pandora, que começou a surgir a partir da relação dela, aí já mulher, não mais demo. Como demo, ela teve com Epimeteu uma filha chamada Pirra, que depois se associou a um filho de Prometeu chamado Deucalião, e Heleno, que depois sou responsável pela educação helênica dos gregos. Olha só. Era neto de Pandora. Então, há todo um entrelaçamento aqui que fez com que o DNA pandórico, ao chegar nos povos dórios, jônios, aqueus e eólios, que são os 4 povos descendentes de Heleno, aqui são 2 filhos de Heleno e 2 netos de Heleno, então a democracia grega, a liberdade do povo grego, tem como característica, ou seja, a história do seu povo, tem como característica um DNA de liberdade que só quem tinha nessa época eram esses 4 povos que formaram a cultura grega, os aqueus, os dóricos, os eônios. Isso, bem isso, exatamente. E esses são descendentes de Heleno, que era um neto de Pandora. Então, Pandora foi conhecida nos últimos 40 mil anos como sendo a mãe da humanidade. Aí a gente volta ao conceito. Por isso, porque ela libertou os seres humanos do controle dos deuses. E os gregos, quando você vê aqueles filmes 300, a ascensão do Império, isso. Eram 300 gregos contra 5 milhões de persas. O que isso representava? Batalha das Termópilas. Isso, os persas representavam o quê? A ditadura, ou seja, o ser humano submisso aos seres semidivinos, já que Dario, Xerxes, se apresentavam como sendo filhos de deuses e obrigavam todo mundo a ir para a luta, para conquistar mais terras. Mas os 300 gregos, eles estavam ali porque decidiram estar.
não eram obrigados, era uma questão de honra pessoal. Verdade. Ou seja, quando esses 5 milhões contra 300, se a Pérsia tivesse derrotado os gregos, nós estávamos ferrados, porque o DNA de Pandora não teria se espalhado pela humanidade. Então, a resistência de um Leônidas, de um Eurípides, não é só de filme, não. É um fator espiritual formidável por trás daquilo, quando poucos defenderam isso que a gente tem de mais precioso, que não é o amor, não. Amor qualquer babaca sente, mas é a sensação de liberdade que pode construir uma visão amorosa filosófica adulta. E isso a gente deve a Pandora e depois a Eva. Aí entra Lilith na história, que é um demo que ajudou Eva, junto com Pandora. Ou seja, indo agora para o início da leitura que você fez, eu destrinchei a leitura em 3 partes. Sensacional. Aqui está a mãe da humanidade, que nada tem a ver de ser esposa de Brahma, de Javé ou de Deus. Isso é uma outra história que tem a ver uma ancoragem na Ogdoad, que é a mais antiga mitologia egípcia de Hermópolis. E a outra história é a questão da deusa Astarte, que é algo hitita, o Rita, que depois foi apropriado pelos sumérios e acadianos e depois apropriado pela visão católica, pelo cristianismo. Entendido. Puxa vida, que inimaginável. Como é que se chega nessa... Incrível. E bacana você ter trazido a Perséfone, né? Porque a importância dela, né? Nisso tudo. E agora fala um pouquinho de Astarô. Astarô, que é muito conhecida também. A deusa tem a ver com as mitologias hitita e o Rita. Tá. Essa figura, pelo que tudo indica, era uma figura sumeriana, ou seja, era uma figura de fora que vivia na Suméria e pertencendo... Os sumérios, eles têm 2 clãs aqui na Terra, sempre tiveram, o de Enlil e o de Enki. Então, o clã de Enki era formado por Enki e diversos filhos e irmãs dele. O de Enlil era formado da mesma maneira. Então, essa deusa Ishtar, também chamada de Ashtaroth, era, no meio das confusões que então ocorriam entre esses 2 clãs que queriam dividir a terra inteira. Esse pedaço era de Enki e aquele outro pedaço era de Ninurta, de Nergal, Ningigicida. Então, o Egito teve uma hora que ficou pertencendo ao clã de Enki, outra hora ao clã de Enlil, e esses deuses menores, entre as quais Ishtar, Ashtaroth, elas também eram deusas padroeiras, vamos assim dizer, de diversas cidades gregas. Inclusive, assim, diversas cidades hititas, diversas cidades urritas. O Império Assírio, quando você vê Nabon-Assar, Assurbanipal, nenhum desses imperadores iam para a guerra sem consultar o deus que os assessorava. E essa deusa aí era mais presente no sentido de assessorar os imperadores, de ir para a guerra, de fazer isso, fazer aquilo. Então, durante o período, os 4.000 anos antes de Jesus, essa deusa era tremendamente conhecida e era uma das deusas mais aclamadas ou evocadas pela turma que vivia na Turquia, onde hoje é a Grécia, no Egito, na Trácia, enfim, naquela região ali, indo mais para o Mar Cáspio e Mar Negro lá em cima. Então, essa deusa era tremendamente importante, só que o catolicismo, quando surgiu, chamou de Virgem Maria. Todos os cultos, as igrejinhas, os templos célticos que tinham relação a essas deusas, a Igreja Católica destruía ali, construía uma igreja, dizia era Virgem Maria.
Ô, Elan, quando acontece isso, a gente destrói alguma coisa, seja lá, de repente, a partir de amanhã você quer criar alguma coisa. Aí você conta a história e você cria alguma coisa e todo mundo começa a acreditar nisso que você criou. Existe algum benefício para a humanidade isso ou afasta ela do seu caminho, vamos dizer? É um lesa evolução? Porque tudo isso aí que aconteceu, e você está contando agora brilhantemente, o que provocou no nosso caminho espiritual, digamos assim, na nossa evolução? Vamos usar essa palavra evolução. Eu não encontro nada melhor para o momento. É a marca da estupidez. Nós, humanos, somos gado marcado, não pelo ferro que mostra o símbolo da propriedade do dono da fazenda, Sim. Mas nós somos marcados por algo mais estúpido. Um dia nós iremos compreender isso com mais facilidade, mas, por enquanto, a gente só pode recorrer àquilo que Julian James, né, no seu livro, quando ele falava sobre o sistema da mente bicameral, nos legou. O que seria a mente bicameral? É uma percepção que esse Julian James teve a partir do fato de que ele começou a estudar os registros antigos, desses últimos 4.000 anos antes de Cristo, e ele percebia que a racionalidade humana era só usada no sentido de descrever as coisas, de organizar o entendimento, mas não de criticar ou de autocriticar o processo de organizar o entendimento, o conhecimento disponível. Então ele percebeu que só cerca de 2.700 anos atrás, junto com a teogonia de Hesíodo, nasceu essa coisa de o ser humano se sentir um indivíduo com vontade própria e se permitia criticar nas suas narrativas as notícias sobre os deuses. Tanto é que Hesíodo, quando foi nominar o Deus criador de tudo, e nessa época o nome Deus já existia, já havia surgido da Trácia, ele não colocou nenhum nome bonito. Ele colocou o pior palavrão grego, que é caos. Isto, caos. Então, na mitologia grega, o ser criador chama-se caos. E a própria obra também. Ou seja, Hesíodo usou de uma ironia, ou de um aspecto pitoresco, né, do pensamento humano, e fez tudo o que as musas queriam, no sentido de descrever a epifania de Zeus, nesse livro chamado Teogonia de Hesíodo, e nos Trabalhos e os Dias, que é uma outra obra sua. E Julian James disse, a partir daqui, o ser humano começou a fugir da mente bicameral, no sentido de que, antes disso, só existia o seguinte, já que o ser humano tem 2 hemisférios cerebrais, num hemisfério ele recebia ou escutava a voz dos deuses, e no outro hemisfério o eu desse ser humano ia obedecer aquele impulso recebido da forma mais inteligente possível, e isso aqui é o que se resumiria à sua condição racional. Ou seja, a racionalidade humana só servia para, em você recebendo a ordem ou o impulso, aí você cumprir aquilo da melhor forma. Esse era o velho plano de Enki, Anunnaki, quando, cansado de ter que trabalhar nas minas, ele teve a ideia de manipular aqueles humanos abestalhados, que não eram ainda racionalizados, e fez manipulação genética na mesma época que Pandora estava produzindo a sua geração. Hoje em dia, no nosso genoma, tem essas 2 sequências genômicas. Uma de Enki, querendo que o ser humano seja obediente à voz dos deuses, e outra de Pandora, dizendo não, seja você mesmo, viva a natureza humana. Né? Então, Julian James percebeu isso através dessa mente bicameral, e veja que interessante, há cerca de 2.700 anos atrás, nasceu na Índia Kapila, que escreveu o Sankhya, dizendo que Deus não existia, ou se existia, isso não era importante. O importante era o ser humano alcançar o moksha, ou seja, a libertação desse enjaulamento.
Nesse mesmo período, Siddhartha Gautama criou o budismo, que não fala em Deus. Nesse mesmo período, na China, Lao Tse e Confúcio criaram sistemas educacionais que não falam em Deus. Nesse mesmo período, Zoroastro, na Pérsia, começou a anunciar o crepúsculo dos deuses, ou seja, os deuses Isso. não mais iriam mandar na humanidade. E lá na Grécia, os nossos amigos Hesíodo, Tales de Mileto, começaram a apresentar um movimento crítico do qual surgiria a filosofia, ou seja, a filosofia, que convida o ser humano a pensar por ele mesmo. Então, veja, nós, seres humanos, fomos direcionados para a estupidez, para a obediência cega, para a submissão, para a subserviência, para subordinarmos a estratégia das nossas vidas aos fins que a gente gostaria de atingir junto a esses seres, ou seja, nós fomos ultrajados, estuprados, corrompidos. E essa é a marca que nós temos. Esses seres ferraram conosco. Não de propósito. Eles fizeram conosco o que a gente tenta fazer com cavalo, vaca, cachorro, gato. Com certeza. Não houve maldade, ainda que isso seja nojento. Mas, se a gente for entrevistar um macaquinho e um rato, eles vão chamar os humanos de quê? Não tenho a menor dúvida disso, claro. Então, o jogo é esse, é o império do mais forte. Como é que se reverte esse processo, Elan? Existe reversão para esse processo ou não? Ou é um processo irreversível? Nós estamos caminhando para o caos, como a gente está falando não, agora. Infelizmente, nós estamos caminhando a marcha da estupidez. Por quê? Porque ou nós usamos a nossa racionalidade ou não usamos. Na hora em que você começa a abrir mão da sua racionalidade para se apaixonar, encantar por uma narrativa falsa, de uma religião ou de um político, mas que você gosta, você está enferrujando o seu cérebro, está se idiotizando e está ferrando com o seu conectome espiritual. Aí ninguém pode fazer nada por você, brother. Mas, infelizmente, a maioria da humanidade é aqui. Perfeito. Aí poucos seres humanos pagam o preço de procurarem pensar por si mesmos, ainda que errem pra cacete. Mas a vida é empirismo total, não tem manual nos explicando o que é certo fazer. As religiões tentaram produzir esses manuais para dominar as pessoas, mas não é por aí. Então, assim, infelizmente, o experimento humano está perigando. Tá. Dentro do que... Vamos falar um pouquinho do Kardec, me veio à mente agora. Dentro do que ele codificou, ele previu isso aqui, o que ele dá como previsão, por exemplo, do futuro da humanidade, tirando as provas de expiação, regeneração, tudo, existe algum... Ele falou alguma coisa em específico para encaixar bonito no que nós estamos falando agora, em relação ao futuro desta humanidade aqui? Então, vamos lá, por favor. Mas, assim, na época de Kardec, hoje... Era diferente, as pessoas... Claro. Mas há um fato em comum, apesar das diferenças gritantes. É que a humanidade ainda espera por soluções finalísticas, ou seja, que venha alguém de fora e resolva tudo para a gente. Exatamente, o socorro é externo. Aí Kardec disse, não é bem assim. Enganam-se aqueles que acham que as coisas vão mudar de uma hora para outra. Com a sucessão das gerações, sempre a nova que aparece espiritualmente é mais evoluída que a anterior. Assim é que o mundo irá melhorando lentamente. É isso que o Kardec, no livro A Gênese, o último livro que ele publicou, em 1868, ele desencarnou em 1869. Antes dele desencarnar, ele publicou esse livro A Gênese e colocou esse registro, que era não só a opinião dele, mas era a visão dos espíritos. Mas qual o drama? Sempre nós, seres humanos, quando olhamos para os nossos filhos e para os nossos netos, a gente tem a certeza de que essas gerações são mais evoluídas que a gente. Porém, qual o drama? As duas últimas gerações que surgiram, a geração milenial e a geração Z, as que surgiram de 2004 para cá, os psicólogos estão assustados. Por quê?
As meninas, vou usar só o exemplo, nos Estados Unidos, 14, 15, 16 anos, 13 anos, e essas gerações já são as gerações filhas das redes da internet. Então, uma menina dessa põe um vestido, aí tira 1000 fotos dela, coloca na Facebook para as amiguinhas da rede verem. Aí uma amiguinha vai e coloca um dislike. Isso. Em vez de colocar assim, coloca assim. Esse fato está provocando o maior índice de suicídio entre meninas nos Estados Unidos tocou num assunto por causa disso. E fez com que os psicólogos começassem a estudar essas duas gerações que nasceram até próximo ao ano 2004 e depois, que são as gerações chamadas do milênio, a geração Z, e percebeu algo terrível, que o QI delas, ou seja, essas duas gerações são mais burras que a dos seus pais. Sério? E como é? E aí agora alguém vai estar perguntando, ouvindo você falar isso. E essas crianças excepcionais que vêm nesse mesmo período que você está falando? É sempre exceção, minoria, mas a massa humana, ou seja, o percentual de figuras que são minimalistas, que mesmo vivendo a época de ouro da humanidade, no sentido de que toda a informação está agora disponível, a gente não tinha informação para trás. Na minha juventude e na sua, para a gente conseguir uma revista Planeta, a gente rodava para encontrar. Senhora, e não tinha mais nada, não tinha telefone, não tinha internet. Nada. Mal tinha livro, né? Para falar desses assuntos, por exemplo. Hoje está tudo aí. E, estranhamente, a geração que mais deveria ser a mais informada é a mais desinformada e a que menos tem usado a sua racionalidade e altamente frágil no sentido psíquico. Então, nós somos apertadores de botão, né? Só. O que Kardec falou lá atrás, que a sucessão das gerações iria levar o mundo para um gráfico positivo, está micando porque as duas últimas gerações que surgiram são inferiores à dos seus pais. A questão é, quando esses seres humanos que nasceram agora estiverem no poder lá na frente, que tipo de mundo, que tipo de administração, de gestão eles vão ter? Desculpe, mas se nós olharmos para os atuais governos da América Latina e do mundo, onde qualquer babacóide inventa uma narrativa falsa e X% da população vai atrás da narrativa falsa, já mostra o tipo de não inteligência que está marcando os principais movimentos mundiais, cara. Sim. Quem vai resolver isso? Só a educação. Mas antes da educação, vai ter choque de realidade, o chamado freio de arrumação. Que quando o motorista não organiza a carga do caminhão, tem hora que ele dá um freio maluco e tudo termina. Tem razão, tem razão. Se organizando, não há outra. Isso não precisa, né? Isso não precisa intervenção de ninguém, nada. É o próprio ser humano que está fazendo. Está dirigindo dessa forma e a hora que frear um pouco mais forte vai acontecer o que você está falando. Né? A carga toda vem para cima mesmo. Nós não temos senso de unidade. Tem país perdendo vacina e não faz doação para a África. Aí agora está pipocando uma nova mutação, a mais perigosa, pelo que está se falando, ainda é muito cedo, né? Nos dias em que nós estamos aqui gravando esse programa. Mas a Ômicron, que seria essa variação depois da Delta, aí do coronavírus, está pegando o mundo inteiro, já está presente em todos os continentes, e ninguém, mesmo tendo vacina estragada pelo prazo de validade em alguns países, mandou vacina para a África. Então, assim, nós não somos uma família planetária. Nós não somos uma só espécie vivendo num planeta. Aparentemente somos, mas não somos. Nós somos marcados pela estupidez do peso desse passado, que não nos deixou desenvolver a racionalidade num nível de eficácia que hoje nos permitisse gerir a vida humana e a vida planetária de modo inteligente. Nós estamos acabando com o planeta e nos autodestruindo. Infelizmente. Ô, Elan,
para a gente voltar para o foco do nosso assunto, a divindade, então, não tem sexo. Não. Então, e não interessa para quem, no que eu acredito, para quem que eu apelo, para quem eu direciono minhas orações, considerando, porque hoje a gente usa uma figura masculina, a gente idolatra, a gente adora uma figura masculina, quer queira ou quer não. É isso. Considerando isso, a gente perde o sentido, perde potência, é menos forte o que eu faço quando eu direciono para alguma coisa que não seja a visão correta. Por exemplo, hoje, quer queira ou quer não, acreditando ou não, você deu uma nova visão. Então, enquanto eu sou ignorante, tudo bem, não estou sabendo de nada, continuo usando os recursos que eu tenho. A partir do momento que eu tenho uma informação nova, eu abrindo mão dessa informação nova, não aceitando, aí eu já é problema meu, é uma responsabilidade que eu assumo. Eu já não sou mais ignorante. Eu posso ignorar, mas não sou mais ignorante. Então, como que a gente pode ver hoje essa questão, depois do que você falou aqui, depois do tema que se apresentou, sobre essa questão do feminino, do masculino, da divindade, como botaram muito folclore na nossa cabeça. Nossa Senhora, nós somos uns idiotas, como você disse, idiotas no bom sentido, porque botaram tanta coisa na nossa cabeça que está incrustado, estamos cristalizados que nem aquela sujeira que não sai. E você precisa passar de tudo quanto é solvente e mesmo assim fica lá. Então, nós estamos nessas coisas. Como proceder para a gente adorar ou sentir ou entrar em ressonância com a divindade sem se ater ao aspecto de sexo, de origem de feminino e de masculino? Dá uma luz, vamos dizer. É extremamente fácil. Opa! É o sagrado que habita em cada ser. Quando você compreende essa noção de que no espírito que anima cada um de nós, nesse espírito há o centro sagrado, ou seja, o corpo átmico, que é a mônada da deidade que está estruturando a sua consciência particularizada. Quando você faz namastê, está dizendo que o sagrado que existe em mim saúda o sagrado que está em você. Quando você reconhece que tanto você quanto o outro são movidos por algo sagrado no mais íntimo dos dois, vocês são irmãos ou parceiros de um destino. Quando você reconhece que o sagrado está presente em cada ser vivo, então, essa é a mais bela, entre aspas, visão religiosa que eu conheço. É quando você, em cultuando o sagrado que habita em você, como sendo essa deidade chamada Deus, aí aqui Deus não precisa ter pênis, nem vagina, nem bigode, nem cabelo. Muito bem colocado, é isso aí. É só uma questão do modo como o cérebro humano organiza as suas sinapses. Né? Mas se você se livra dessas raízes e começa a criar um novo padrão sináptico, no sentido de fazer homenagem ao sagrado que habita em você e em todos os demais seres humanos, isso é a única religião universal, universo, que eu posso entender. Então, uma vez morre Ibn Arabi, é um islâmico sufi que viveu no século XII, e no tempo dele só tinha camelo e ele andava em camelos, para cima e para baixo. E nessa época, cristão brigava com judeu, judeu brigava com islâmico, islâmico brigava com seguidores de Mitra, todo mundo brigava com todo mundo por causa de religião. E morre Ibn Arabi dizia: meu coração se tornou capaz de todas as coisas. É pastagem para as gazelas, convento para os monges, templo para os ídolos. É a Caaba dos peregrinos, é a tábua da lei, é o livro do Corão. Minha religião é a religião do amor. Seja qual for o caminho que os camelos tomem, esta é a minha religião e a minha fé. Que bacana. Ou seja, o coração de Morre Ibn Arabi, que era um islâmico, tinha tudo para ser um radical, quando ele via as gazelas pastando, o coração dele se transformava em relva.
Quando ele se encontrava com um cristão, com um hindu, com um judeu, o coração dele se adequava à crença daqueles outros, sendo-se compaixão, tolerância. Mas era um cara que, pelo que você está falando, ele já tinha uma pureza interior, né? Não tenho dúvida, mas é um ser humano. Se um consegue, babacas do nosso tipo concordo. consegue. Qualquer um consegue, os demais devem conseguir também. Pois é. Então, assim, respondendo a sua pergunta, nós não precisamos acreditar num Deus barbudo, com pênis pendurado, segurando uma lança, sentado num trono. Tem gente que gosta assim, mas que faz. A visão que os próprios hinduístas, né, através dessa expressão védica da percepção do sagrado que habita o mais íntimo de cada ser, essa é a melhor versão que eu conheço, que um ser humano pode usar para expressar a sua religiosidade, se quiser envolver a figura de um Deus. Eu, particularmente, repouso em mim mesmo, no sentido de homenagear a figura de um Deus, que eu imagino, e acho que sei que existe, mas que não tem nada a ver com ninguém sentado em nenhum trono. Tá. E assim, mas assim, eu não encho o saco de Deus, não encho o saco de Jesus, não encho o saco de ninguém pedindo nada. Eu digo para esses seres, eu sei que eu sou pequeno, mas se eu puder ser útil em alguma coisa, e vocês acham que podem me usar, estou à disposição. Enquanto isso, vou vivendo a minha vida de acordo com o meu código filosófico de conduta, observando o sagrado em mim e o sagrado em tudo. E me sinto pleno. Perfeito. Isso é a natureza de cada um é o que você disse. Agora, finalizando, uma curiosidade apenas. Todos os avataras que a gente conhece, todos os grandes seres que passaram por aqui, eram homens. Por quê? Não. Você citou um monte aí. Você citou quase todos eles aí agora há pouco. É porque a gente só tem notícia dos nomes masculinos. Então os nomes femininos foram embora, mas as grandes heroínas, aí a gente volta para o culto da deusa mãe. Era tudo feminina. Os homens eram os babacas, e são. Quem é que fez a primeira reversão? Pandora, em termos de mitologia. Foi Pandora, uma mulher. Depois, na visão judaico-cristã, foi Eva. Depois que Eva despertou a si mesma, que virou-se para Adão e disse: Adão, toma aqui dessa poção. Não era uma maçã, era uma beberagem. Tá? Sim. Hoje a gente chama isso de ayahuasca, a gente chama isso desses chás aí que se toma para alterar o estado de consciência. Na época era a mesma coisa. Nós não sabemos, mas desde o Paleolítico superior, lá 40 e poucos mil anos, que o xamanismo é o que vem promovendo a evolução lenta do ser humano. As pitonisas. Né? Isso, então esses chás, essas raízes que tem... Uma raiz de uma árvore qualquer tem umas 20 ou 30 e poucas moléculas associadas. Algumas raízes têm mais de 500. Nossa. Isso não é natural, alguém mexeu. E todas essas raízes que têm essa loucura, é tipo a cannabis, tipo a ayahuasca, que tem 1001 utilidades maravilhosas para o ser humano. Então, quando a Eva tomou a sua porção lá, que a turma chama de maçã, e disse: Adão, tome isso aqui. Ou seja, as mulheres sempre deram o primeiro passo, os homens foram atrás. Mas essas mulheres todas foram liquidadas pelo processo histórico do patriarcalismo. Aí é que está. Quando, por exemplo, os fariseus, na época de Jesus, agradeciam na sinagoga: Deus, obrigado por me ter feito homem, era exatamente para manter a estupidez do poder masculino sobre o feminino, e, infelizmente, as religiões do Oriente Médio todas têm isso. Notadamente, a gente observa isso hoje no Islã. Né? Mas, assim, resumindo a resposta, os primeiros heróis da humanidade não foram heróis, foram heroínas. Se a gente está usando aqui a questão macho e fêmea. Mas aí, no primeiro momento, o culto da deusa mãe, todas as heroínas, as mulheres foram taxadas de bruxas, de demônios, e aí os homens, até hoje, assumiram o poder de manto. Tá aí. Mas tem a avatara feminina, como tem na Índia, tá? Sim. E lá verdade, sim. Lá tem as deusas. Nossa, tudo. É isso aí.
Meu brother, muito obrigado. Nossa, foi muito, muito esclarecedor. Já vai dar para nós, vamos pensar. Agora já tenho certeza que muita gente, ao dirigir as suas orações, já vai dirigir de uma outra forma, né? Tenho certeza. Pode até pensar naquela figura, mas já vai ter um outro tipo de consciência. Isso é bom. Se uma pessoa só tiver uma mudança de consciência, já valeu a nossa conversa hoje, né? Então é isso aí. Um forte abraço, obrigado por dispor-se a compartilhar conhecimento e até a próxima oportunidade, Elan. Um grande abraço, meu irmão. Obrigado. Muito obrigado. Gente, que bom, né? Rapaz, a gente gravando isso aqui, né? A gente fica... a gente vai conversando e vai pensando, tudo que ele fala a gente vai vendo, parece que vai vendo, né? Cria a imagem mental, isso é muito bom. E continua, né? Depois disso aqui, vamos lá para as pesquisas. Os nomes que ele falou, alguns eu vou ter que rever para anotar aqui, porque são nomes alguns que eu nunca ouvi falar. Mas é isso, a gente tem que ir atrás, começar a criar nossa própria verdade, buscar o nosso próprio conhecimento, né? O Elan vem aqui, ele dá as dicas, dá o conhecimento dele, compartilha o conhecimento dele para que a gente possa, através do conhecimento dele, buscar o nosso conhecimento. Isso é bacana, que no fim nós vamos ver que é o conhecimento uníssono. Mas é isso, cada um a seu tempo, no seu processo. É isso aí, gente. Um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.